Ei pessoal, seguimos para a reta final do nosso livro Campo de Batalha na Mente e hoje no capítulo 23 nós vamos ver a 8ª mentalidade de deserto. Não mereço as bênçãos de Deus porque não sou digno. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Josué 5:9. Depois de Josué ter conduzido os israelitas através do Jordão para a terra prometida, havia alguma coisa que Deus precisava fazer antes que estivessem prontos para ocupar a sua primeira cidade, que era Jericó. E o Senhor ordenou a todos os israelitas do sexo masculino que fossem circuncidados, uma vez que isso não havia sido feito durante todos os 40 anos que eles haviam vagueado pelo deserto. Depois que isso foi feito, o Senhor disse a Josué que ele havia removido do seu povo o opróbrio do Egito. Alguns versos à frente, no capítulo 6, o relato começa com a forma como Deus conduziu seus filhos para dominar e conquistar Jericó. Mas por que o opróbrio precisava ser retirado deles antes? O que é um opróbrio? A palavra opróbrio significa culpa, desgraça, vergonha. Quando Deus disse que ele iria remover dos israelitas o opróbrio do Egito, ele estava enfatizando algo. O Egito representa o mundo. Depois de estarmos alguns anos no mundo e nos termos tornado mundanos, é preciso que a vergonha seja removida. Por causa das coisas que a autora tinha feito e que tinham sido feitos a ela tinha uma natureza baseada na vergonha. Ela se culpava pelo que havia acontecido com ela, embora a maior parte tivesse acontecido na sua infância e não houvesse nada que ela pudesse ter feito para evitar. Mas a graça é o poder de Deus vindo a nós como um dom gratuito para nos ajudar a fazer com facilidade o que nós mesmos não podemos fazer. Deus quer nos dar graça e Satanás quer nos dar desgraça, que é outra palavra para opróbrio. A desgraça, disse a autora, que ela não era boa, que ela não merecia o amor ou a ajuda de Deus. A vergonha havia envenenado seu íntimo. Ela estava não apenas envergonhada do que tinha sido feito a ela, mas estava envergonhada de si mesma. E bem lá no fundo ela não gostava dela. O fato de Deus remover de nós a vergonha significa que cada um de nós deve receber por si mesmo o perdão que Ele está oferecendo por todos os nossos pecados passados. Você deve perceber que jamais pode merecer as bênçãos de Deus. Você jamais pode ser merecedor delas. Você pode apenas humildemente aceitá-las e apreciá-las e reverenciar a Deus pelo quanto Ele é bom e pelo quanto Ele o ama. Autoaversão, autorrejeição, recusa em aceitar o perdão de Deus, incompreensão da justificação por meio do sangue de Jesus e todos os problemas semelhantes vão te manter vagueando pelo deserto. Sua mente deve ser renovada no que diz respeito ao posicionamento correto diante de Deus por intermédio de Jesus e não de nossas próprias obras. A autora está convencida, depois de muitos anos de ministério, que 85% dos nossos problemas originam-se da maneira como nos sentimos a respeito de nós mesmos. Qualquer pessoa que você sabe que está andando em vitória, está também andando em retidão. Eu sei que eu não mereço as bênçãos de Deus, mas eu as recebo assim mesmo porque sou uma co-herdeira com Cristo. Ele as ganhou e as recebo colocando a minha fé nele. Gálatas 4:7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Você é um filho ou um escravo? Um herdeiro ou um servo? Um herdeiro é alguém que recebe alguma coisa, não por mérito, como quando uma propriedade é passada de uma pessoa para outra por meio de um testamento. Já um servo ou operário, no sentido bíblico, é alguém que está cansado de tentar seguir a lei. O termo denota o trabalho penoso e denota problemas. A autora vagueou pelo deserto por anos como uma operária, tentando ser suficientemente boa para merecer o que Deus queria lhe dar gratuitamente pela sua graça. E ela tinha uma mentalidade errada. Primeiro, ela pensava que
tudo precisava ser ganho pelo trabalho, tudo precisava ser merecido. Ninguém faz nada para você em troca de nada, é o que ela pensava. Ensinaram a ela esse princípio por anos e por vezes seguidas ela tinha ouvido essa frase enquanto crescia. Diziam a ela que qualquer pessoa que agisse como se quisesse fazer algo bom para ela estava mentindo e no final se aproveitaria dela. A experiência com o mundo nos ensina que nós devemos merecer tudo que conseguimos. Se queremos amigos, as pessoas falam que nós devemos mantê-los felizes o tempo todo ou eles nos rejeitarão. Se nós queremos uma promoção no nosso emprego, nós devemos conhecer as pessoas certas, tratá-las de certa maneira e talvez um dia consigamos uma chance de ir adiante. Quando afinal terminamos com o mundo, o opróbrio dele pesa sobre nós e precisa ser definitivamente removido. E você, como você se vê? Números 13:33 diz: também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Os israelitas tinham esse opróbrio sobre eles. O fato de que tinham uma opinião negativa a respeito deles mesmos é visto nesse versículo. 10 dos 12 espias que foram mandados para espiar a terra prometida, antes que toda a nação cruzasse o Jordão, voltaram dizendo que a terra era habitada por gigantes, que os viam como gafanhotos, e assim eles eram aos seus próprios olhos. Isso nos permite saber claramente o que essas pessoas pensavam sobre elas mesmas. Por favor, tome cuidado, porque Satanás tentará encher a sua cabeça, se você permitir, com todos os tipos de pensamentos negativos sobre você mesmo. Ele começou cedo, construindo fortalezas na sua mente, muitas delas negativas, sobre você e sobre como as outras pessoas pensam sobre você. Ele sempre arranja umas poucas situações nas quais você experimenta rejeição, então ele pode trazer a dor dessa rejeição de volta à sua lembrança durante um tempo em que você está tentando fazer algum progresso. O medo do fracasso e da rejeição mantém muitas pessoas no deserto. Os muitos anos sendo escravos no Egito e vivendo sob maus tratos extremos haviam deixado a vergonha sobre os israelitas. É interessante notar que quase ninguém da geração que inicialmente saiu com Moisés entrou na terra prometida. Seus filhos é que entraram. Apesar disso, Deus lhes disse que ele precisava tirar o opróbrio deles. A maioria deles havia nascido no deserto depois que seus pais deixaram o Egito. Como poderiam eles ter o opróbrio do Egito sobre eles quando nem mesmo viveram lá? Coisas que estavam sobre seus pais podem ser passadas a você. Atitudes, pensamentos e padrões de comportamento podem ser herdados. Uma mentalidade errada que seus pais tiveram pode se tornar a sua mentalidade. A maneira como você pensa sobre determinado assunto pode lhe ser transmitida e você nem mesmo sabe por que pensa dessa forma. Um pai que tem uma autoimagem pobre, uma atitude de inutilidade, uma mentalidade do tipo não mereço as bênçãos de Deus, pode definitivamente transmitir essa mentalidade a seus filhos. Você precisa estar consciente do que se passa em sua mente em relação a si próprio. Deus está desejoso de lhe dar misericórdia pelas suas falhas, se você estiver desejoso de recebê-la. Ele não recompensa o perfeito que não tem falhas e jamais comete erros, mas ele recompensa aqueles que põem a sua fé e a sua confiança nele, porque a sua fé em Deus lhe agrada. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Perceba que sem fé você não pode agradar a Deus. Portanto, sejam quantas forem as boas obras que você faz, isso não o agradará se forem feitas para comprar o seu favor. Qualquer coisa que façamos por Deus deveria ser porque o amamos, não porque estamos tentando conseguir alguma coisa dele. Essa passagem poderosa diz que Deus é um galardoador daqueles que o buscam diligentemente.
A autora se regozijou quando finalmente viu isso. Ela sabe que cometeu muitos erros no passado, mas também ela sabe que tem buscado o Senhor diligentemente com todo o seu coração, e isso significa que ela se qualifica para as recompensas. Ela decidiu muito tempo atrás que receberia todas as bênçãos que Deus quisesse dar a ela. O Senhor queria levar os israelitas à terra prometida e abençoá-los além dos seus sonhos mais extraordinários. Mas primeiro ele tinha de remover o opróbrio deles. Eles não poderiam receber dele adequadamente enquanto estivessem oprimidos com vergonha, culpa e desgraça. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Efésios 1:4. Essa também é uma passagem maravilhosa. Nela, o Senhor nos diz que nós somos dele e ele estabelece o que ele quer para nós. Que saibamos quem somos, que saibamos que somos amados, especiais, nós somos valiosos e que nós deveríamos ser santos e irrepreensíveis e estar acima do opróbrio. Naturalmente, nós deveríamos fazer o possível para vivermos uma vida santa, mas graças a Deus, quando cometemos um erro, nós podemos ser perdoados e restaurados à santidade, feitos outra vez irrepreensíveis e acima do opróbrio. Tudo nele. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1:5. Essa é outra grande passagem que nos ensina a receber de Deus, livres de qualquer vergonha. Tiago tinha estado falando às pessoas que estavam experimentando provações e agora ele está lhes dizendo que se precisassem de sabedoria na situação deles, eles deveriam pedir a Deus. Ele lhes assegura que não os repreenderá nem os censurará, ele simplesmente os ajudará. Você jamais atravessará o deserto sem uma grande ajuda de Deus. Mas se tiver uma atitude negativa sobre si mesmo, mesmo que ele tente ajudá-lo, você não a receberá. Se você desejar ter uma vida vitoriosa, poderosa e positiva, não pode ser negativo sobre si mesmo. Não olhe apenas para quão longe terá de ir, mas olhe para quão longe você já chegou. Considere seu progresso e lembre-se de Filipenses 1:6, que diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, você deve pensar e falar positivamente sobre si mesmo. Deus abençoe vocês e até o próximo capítulo.